Bem-vindos ao módulo 4. Vamos iniciar falando sobre os padrões ERC, que são os padrões de token criados pelo Ethereum. Notem que eles foram criadores, mas hoje várias outras plataformas usam esses padrões ERC também. Eles definem uma interface para os tokens e para suas funcionalidades. E também facilitam a integração com outras redes. Então, se você tiver interesse que seu projeto se conecte com um outro, talvez seja interessante usar o mesmo padrão ERC que é utilizado nesse outro projeto. A integração não vai ser necessariamente tão perfeita e automática, né? Não vai ser algo plug and play, mas usar o mesmo padrão facilita bastante as coisas. Eu trouxe aqui a interface do token ERC20. Ela define várias coisas, como por exemplo essa variável total supply. Você deveria ter isso no seu shellcode se você for adotar o padrão ERC20 de token, que diz qual é a quantidade existente desse token. Também existem várias outras definições em relação a funções, como é o caso aqui da transfer from, que é uma função para se transferir determinado token ERC20 de um endereço de origem para outro endereço e em uma determinada quantidade. Essa função deveria retornar um booleano indicando se teve sucesso ou não. Aqui nós temos os três padrões mais famosos. O ERC20 surgiu em 2015, 721 em 2018 e o 1155 em 2019. Porém, existem vários outros. Aqui eu trouxe algumas comparações entre eles. O ERC20 é um padrão destinado a tokens fungíveis, como é o caso de criptomoedas, que são bens equivalentes, são tokens equivalentes. Se eu tiver 3 da criptomoeda A e outra pessoa tiver 3 dessa criptomoeda A, esses tokens são equivalentes, diferentemente da NFT, que são tokens não fungíveis. Eles são únicos, ou seja, existe alguma particularidade que faz com que eles sejam únicos, nem que seja o identificador deles. Já o ERC1155 é um padrão tanto para FTs quanto para NFTs. Em relação aos contratos inteligentes, no caso do ERC20, seria necessário existir um contrato inteligente para cada tipo de token. Então, se eu tiver um token A, vai ter um contrato inteligente atrelado a ele, um token B do tipo B vai ter outro contrato inteligente atrelado a ele. Se for seguir a risca também, no ERC721, deveria existir um contrato inteligente para cada token, para cada NFT. Já no ERC1155, um único contrato pode suportar vários tipos de FTs e várias NFTs também. O Hyperledger ele já tem algumas implementações exemplo para cada um desses padrões. Então eu trouxe aqui uma mesma função, que é a de transferência, para mostrar como que ela funciona em cada um desses casos. No ERC20, você tem que especificar o endereço de origem e de destino e a quantidade desse token que vai ser transferida. Já no 721, você também tem que especificar o endereço, porém você não especifica a quantidade, porque espera-se que só exista um de cada token. São NFTs, deveria existir um de cada um, com um token ID, com um identificador único. Então o que você especifica aqui, na verdade, é esse identificador. Já na ERC1155, você usa a mesma função, tanto para transferir FTs como NFTs. Assim, além de especificar os endereços, você tem que colocar tanto o identificador do token como a quantidade que está sendo transferida. Se você estiver transferindo um FT, o identificador vai ser sempre esse mesmo, sempre o mesmo para todos esse mesmo tipo de FT. A quantidade pode variar sendo maior que 1. Já no caso do NFT, o identificador vai ser sempre diferente para cada NFT e a quantidade deveria ser sempre 1. Ok, vamos ver isso na prática. Se vocês forem na nossa máquina virtual, vão ver que já existem alguns templates de contratos inteligentes que suportam tokens padrão ERC. Esses templates, esse código, foi feito pela própria Hyperledger que disponibilizou para a gente. Nós não vamos usar agora o ERC20 nem o ERC721, mas eu coloquei aqui caso vocês tenham interesse. Podem dar uma fuçada. O que nós vamos usar é o shellcode com suporte ERC1155, que é o padrão para tokens fungíveis e não fungíveis. Tem suporte aos dois. O que vocês vão fazer então é remover todo o conteúdo aqui do diretório shellcode que está dentro da pasta Fabric do nosso projeto.
copiar isso tudo e colocar aqui dentro. Eu já fiz isso. E eu fiz também para a API, façam também a mesma coisa. Deletem o que tiver aqui, copiem todo o material referente ao módulo 4 e colhem aqui na pasta de API. Uma outra coisa que eu vou fazer é mudar a configuração da nossa rede. Do jeito que ela tá com duas organizações que tem nó de endosso e um canal. Eu quero que vocês mudem para uma configuração com apenas uma organização e um canal. Se vocês quiserem fazer sozinho, pausem o vídeo. Se quiserem fazer sozinhos, pausem o vídeo e tentem relembrar como é que se fazia. Nós vemos aqui na pasta de configuração e esse config.json é o arquivo que de fato vai ser lido pelo Microfab, a ferramenta que vai subir a rede para a gente. Eu quero trocar essa aqui por esse outro exemplo, uma organização. Vou copiar tudo, colar aqui e salvar. O motivo de eu ter feito essa nova configuração é para deixar a inicialização da rede mais rápida. Se vocês lembrarem lá atrás, eu disse que todos os nós de endosso, todo mundo que vai instalar o shellcode, todo mundo vai utilizar o shellcode, tem que instalá-lo e aprová-lo. Então antes a gente tinha duas organizações com dois nós de endosso, ambas deviam instalar e aprovar o shellcode. Com uma fica mais rápido porque só ela tem que fazer, só a organização 1. E agora o que a gente vai fazer é justamente isso, rodar o init. Então eu vou abrir aqui um terminal e subir a nossa rede. Minha rede está agora de pé. E antes de a gente utilizá-la, eu gostaria de passar um pouco pelo shellcode que nós colocamos aqui dentro. Se vocês derem uma olhada, antes de mais nada, existe esse arquivo que é o main do nosso programa. É o arquivo principal, ele que vai de fato chamar o nosso shellcode, que por sua vez está aqui, esse contract.go. Eu vou aqui passar por algumas funções que eu acho que a gente pode aprender tanto coisa sobre shellcode quanto sobre Go. Eu não vou mostrar tudo sobre Go agora, vou colocando ainda aos poucos, mas já vou apresentar algumas coisas que eu pedi para vocês relevarem em outros momentos. A primeira função que eu queria mostrar é essa de mint. Mint significa emissão. O que ela recebe é uma conta, a qual será emitida o token, o identificador desse token e a quantidade. Notem que é preciso especificar o tipo de cada um desses argumentos em Go, mas ele é feito de maneira inversa do que se faz em muitas outras linguagens. Primeiro você põe o nome da variável, depois você põe o nome, depois você põe o tipo dessa variável. E também existe esse primeiro argumento que é um contexto. O contexto ele é uma forma em Go de se passar recursos entre distintos processos. Nós utilizamos aqui algo que a própria SDK que o Hyperledger fez nos disponibiliza. Essa que parte dela, que é esse pacote chamado Contract API, nos permite realmente o desenvolvimento do shellcode, que ele possa se comunicar com a Ledger. Nesse contexto, nós temos informações como quem chamou essa função lá por parte da API Node, informações sobre a rede, sobre a transação, sobre a função que está sendo requisitada, que no caso é essa de emissão, por exemplo. São algumas das coisas que são passadas aqui. Se vocês notarem, eu fiz algumas pequenas modificações nesse código, de modo que eu descomentei algumas coisas, comentei outras e por aí vai. O que nos interessa nesse primeiro momento é observar que esse contexto que eu acabei de referir está sendo utilizado para se obter o ID, o identificador de quem está chamando essa função. O ID no Ledger nada mais é do que o endereço. Na verdade, é o endereço para quem que a gente utiliza para fazer transferências, para fazer emissão no caso também, por exemplo. E ele é derivado de algo que no Fabric se chama identidade, que eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas eu posso já adiantar que é o certificado do usuário, aquele lá emitido pela CA. Então, basicamente, a partir do contexto a gente consegue esse ID, esse endereço de quem está chamando essa função e coloca aqui em operator. Notem que logo em seguida é feita uma verificação de erro. Isso aqui é algo que vocês vão ver muito no shellcode. Porque o que acontece? Essa função getID, na verdade, ela retorna
duas variáveis. Uma delas é de fato o ID e outra é um erro se ele existir. E o que a gente faz aqui é justamente isso, verificar se esse erro se ele for diferente de nulo, ou seja, se ele de fato existir, a gente vai retornar um erro aqui e não dar continuidade com o resto da função. Da mesma forma, se vocês olharem aqui, essa função de mint, ela só tem um retorno, que é de erro. Isso é muito comum em funções do tipo invoke, funções que fazem de fato registro na ledger, que fazem operações de write, de escrita. Porque, na verdade, você faz aquilo que a função está designada a fazer, e se der algum problema, você retorna um erro, como é o caso aqui. Essa função de getID, como ela vai fazer uma consulta e vou retornar um resultado, ela deve retornar algo além de um erro, né? Se não houver um erro, vai ser retornado isso aqui. Tudo bem, então aqui nós temos esse endereço e ele vai ser utilizado, porque quando se é realizada uma emissão, é necessário dizer quem está requisitando essa emissão. Se vocês quiserem olhar essa função mint_helper, ela que de fato faz a lógica por trás desse mint, chamando ainda uma outra função auxiliar. Eu não vou passar por isso agora, mas a ideia geral dessa função é essa. No final existe a questão de evento, que eu também não vou me aprofundar, mas basicamente se alguém tiver inscrito para receber esse tipo de evento, essa pessoa vai ser notificada. Temos também a função de transferência. Se vocês apertarem Ctrl F, podem pesquisá-la, se chama transfer from. Então, ela vai receber quem vai enviar o token, é uma string, quem vai receber, também string, o identificador, o token, e a quantidade que será enviada, um inteiro. Essa função é do tipo invoke, ela só vai fazer uma escrita na ledger, e portanto, se houver algum erro, ela vai retornar aqui nessa variável. Ok, antes de mais nada, vejam que ela faz algumas verificações. Verifica-se se quem deve enviar e quem deve receber é a mesma pessoa. Isso não deveria ocorrer. Se esses valores forem iguais, a função vai retornar um erro. Essa é uma forma de se retornar erro em Go, em que você pode fazer um erro personalizado. Então, isso aqui é o que a função retornaria. Isso a gente já viu, em que obtém-se o identificador, ou o endereço de quem está chamando a função. Em seguida, verifica-se se quem está chamando a função e quem deveria enviar o token é a mesma pessoa. Porque se for diferente, isso não deve ocorrer, a não ser que essa pessoa esteja aprovada a movimentar tokens em nome de outra pessoa. Como assim? No RC 1155 e também em outros padrões, prevê-se que seja possível dar uma autorização para que um outro endereço movimente tokens no seu endereço. Caso aqui, então, é utilizada essa função, é uma função que tem aqui no Shellcode, pode retornar um erro também. E aqui é possível retornar esse erro. Veja que ele não está personalizado como nesse modo aqui. Ele vai retornar o erro que a função geraria diretamente. E aí, caso a pessoa não esteja aprovada e ela está tentando fazer um envio em nome de outra pessoa, aqui eu coloquei para se gerar um erro também, dizendo justamente isso. Em seguida, vai ocorrer de fato a parte de movimentação. Os tokens vão ser removidos da conta de origem e adicionados à conta de destino. Então, a função de transferência é basicamente essa. É importante notar que existe uma questão de atomicidade quando se executa uma função em Shellcode. O que isso quer dizer? Quer dizer que se algum erro ocorrer aqui no meio do caminho, o restante que foi avaliado anteriormente na função não vai ser de fato executado. Então, se a gente tiver, por exemplo, suponhamos que a gente consiga remover o balanço da conta de origem, mas na hora de fazer adicionar esse token na conta de destino, ocorra um erro. Então, isso aqui
que deveria já ter ocorrido, na verdade não vai acontecer. Nada disso aqui acima vai acontecer. Ou tudo acontece, ou nada acontece. É uma forma de realmente garantir-se que toda a lógica que deveria ser executada está de fato sendo realizada. Por fim, nós temos a função de balanço, que eu não vou me aprofundar muito nesse momento, vou falar um pouco mais sobre na próxima aula, mas a ideia é que a partir dela você consiga ver o balanço de determinada conta para determinado token. Explicada essa parte do Shaincode, o que eu fiz foi subir a nossa API, o nosso servidor, rodando /init API. Lembrem que vocês já devem ter o código do módulo 4 aqui dentro para isso poder funcionar direitinho. Lá nós temos um código novo Node.js, mas também temos uma nova página web para poder interagir com tudo isso. E está disponível nesse endereço aqui. Essa página é só um exemplinho para a gente conseguir interagir com essas funcionalidades do Shaincode que eu mostrei. Se vocês clicarem aqui em entrar, é possível de fato se registrar para poder mandar propostas de transações para a rede Fabric. Como assim? Vocês lembrarem lá atrás, eu falei que para de fato existir um usuário que possa se comunicar com a rede, é necessário que a autoridade certificadora tenha criado um certificado para essa pessoa. E o que a gente faz é justamente isso. A partir da API Node, é possível fazer esse tipo de requisição de criação de um certificado com um dado usuário e uma dada organização. Nós acabamos de criar um usuário e eu separei as coisas aqui entre o que deveria ser deveria ser possível acessar apenas por um administrador da rede e o que qualquer usuário deveria conseguir acessar. No momento a gente não tem essa separação, mas no próximo módulo nós vamos ver como implementar uma política de acesso para poder fazer esse tipo de distinção. Vamos, antes de mais nada, fazer então a emissão de algum token. Eu vou falar que o destinatário sou eu, esse usuário que eu acabei de criar. Vou criar um identificador para o token, poderia ser criado pela própria plataforma, mas aqui eu vou criar um token USP. Na verdade, vou criar 100 e vou emitir. Me retornou que a emissão aconteceu com sucesso e eu vou olhar o meu saldo. Token USP. E de fato, eu consegui obter o que eu esperava. Também é possível fazer a transferência desses tokens para uma outra conta. Eu criei antes uma conta com o nome Pedro, também da organização 1, e eu vou enviar esse token, ou parte desse token, para essa outra conta. Se eu olhar o meu saldo, vejam que metade sumiu. Eu vou tentar entrar na outra conta que eu tinha criado antes e ver o saldo. E aqui nós também temos 50 tokens. Voltando para o Visual Studio Code, reparem que aqui na pasta Wallets, que é justamente aquele diretório que contém as identidades ou certificados conhecidos pela rede Fabric, aqui em org1 nós temos as identidades ou certificados que a gente criou ali pelo nosso site. Notem que eles são certificados do tipo X509. Se vocês tiverem um pouco mais de interesse a respeito desse assunto, eu coloquei algumas referências boas nos slides. Aqui, o que interessa para nós é que nós temos essas duas identidades e outras identidades de administrador. Elas são criadas automaticamente quando nós subimos a nossa rede pelo Microfab. Agora, abrindo o Shaincode novamente, eu queria chamar a atenção para essa função. Ela retorna
o identificador ou o endereço de quem a chama. Então, eu vou vir aqui no console e apertar Ctrl C para matar a nossa API. E eu quero chamar essa função. Ela é do tipo query. Eu tenho ela aqui. Vou colocar e copiar aqui. E ela retorna justamente isso. Isso então que é o ID, o identificador de dada identidade. Isso que é o endereço que nós usamos para fazer transações na rede. E isso, por sua vez, é baseado justamente nesses certificados. É uma derivação que no módulo 5A eu vou explicar melhor como que funciona. Mas o que interessa é que nós vamos precisar usar isso para fazer as nossas chamadas query invoke aqui na linha de comando. Nesse caso em específico, esse ID corresponde a essa identidade aqui, que é a de administrador da organização 1, criada, como eu disse, automaticamente quando nós subimos a rede. Vamos então fazer um invoke do tipo mint para poder criar um token para esse endereço. Notem aqui, se nós procurarmos pela função mint, o que ela espera receber é a conta de origem, o identificador dessa conta que nós acabamos de pegar, o identificador do token e a quantidade. E é justamente isso que eu vou fazer. Tentar criar isso. Ele me retornou um sucesso e agora eu vou consultar usando o balance off. Se vocês lembrarem também, ele espera receber a conta, que a gente vai consultar o balanço, e o identificador do token. É justamente isso que eu estou passando aqui. A conta e o identificador. Obtivemos 100. Ou seja, o que nós fazemos pela API Node também é possível fazer aqui pelo terminal. Com isso nós fechamos essa aula e na próxima nós vamos começar de fato a escrever um pouco de Shellcode. Vou explicar ainda algumas coisas em relação ao Go e com isso nós poderemos de fato fazer o nosso primeiro programa personalizado. Até lá!